A primeira parte do plano de Deus para a redenção da humanidade levou 4.000 anos para encontrar-se com a sua realidade histórica no início da era cristã. O fato foi registrado em Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, destinado a morrer conforme vinha sendo tipificado pelo Cordeiro sem defeito do holocausto, desde os dias de Adão. Essa plenitude do tempo tinha ano, dia e hora marcados no calendário profético. Daniel 9:25 definiu, com mais de 600 anos de antecedência, o ano 27 da nossa era, para a unção de Jesus. Sua morte no ano 31 é outro fato histórico comprovado 3 anos e meio depois. 2000 anos já se passaram desde então, e temos diante de nós a iminência do juízo dos vivos na abertura do segundo selo do cavalo vermelho, representando a guerra de Gog contra Israel, e do arrebatamento na segunda vinda do Filho de Deus. 7 anos mais tarde, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Já estamos por entrar na última semana de anos da história, e muitos, no entanto, ainda não compreenderam que poderão estar protagonizando o fim deste mundo sem se aperceberem de quão desastrosa poderá ser a sua falta de preparo espiritual. Bom dia, amados! Vamos iniciar hoje a investigação do tabernáculo propriamente dito. Estamos convictos de que, assim como aquelas instruções práticas do tabernáculo hebreu foram oportunas para orientar Israel na travessia do deserto, nos ajudarão a separar a verdade bíblica sobre o juízo de Deus das tradições humanas que foram agregadas ao longo dos séculos. Um dos propósitos do tabernáculo de Israel era impressionar o povo com a grande santidade de Deus e com a necessidade de um mediador puro e santo. Tal era o sentido da inscrição na mitra que cobria a cabeça do sacerdote, descrita em Êxodo 28, 36 e 37. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás santidade ao Senhor. Bem na frente da mitra estará. Esta gravura visava destacar a sublime altura moral e espiritual que Cristo convida os sacerdotes e os crentes em geral para alcançarem a vitória na hora do juízo dos vivos que se aproxima. Tudo neste templo móvel foi construído para conduzir os nossos pensamentos para a obra redentora de Jesus Cristo, realizada na terra como no céu, representada pelos objetos sagrados fora e no interior da tenda. Podemos estar certos de que nele encontramos os verdadeiros fundamentos do cristianismo. Como o assunto é rico em detalhes, dividi-lo-emos em partes, iniciando pelas cortinas que contornavam o pátio do templo. Antes, porém, de irmos diretamente ao assunto das cortinas, apresentaremos um breve esboço do acampamento hebreu em seu conjunto. Pelo lado de fora ficavam as 12 tribos de Israel,
representando todos os que um dia entraram para o serviço de Deus. As atividades realizadas no pátio do tabernáculo eram uma representação da obra de Cristo na terra, incluindo sua morte na cruz e o envio do seu Espírito como um reforço missionário para os seus discípulos, distribuindo por meio deles os preciosos dons necessários para a salvação da humanidade. A entrada do átrio ou do pátio, situada no lado oriental, o primeiro móvel que se via era o altar de holocaustos, um símbolo profético da cruz de Nosso Senhor. Um pouco mais ao fundo, havia uma bacia cheia d'água envolvida por um suporte que tinha um espelho para que o sacerdote pudesse se enxergar e constatar sua limpeza, antes de entrar no santuário propriamente dito. Ela era, assim, um símbolo do Espírito Santo a nos mostrar as manchas de nosso caráter, nos auxiliando a removê-las. Avançando para o interior, os serviços processados na tenda da congregação ainda estão cheios de significados para nós, pois apontam para o nosso presente, como também para o nosso futuro de curto prazo. Voltando às cortinas que limitavam o espaço sagrado, até os detalhes que foram recomendados para a sua confecção contêm informações básicas sobre o plano da redenção humana. Basta nos determos nas particularidades das cortinas que cercavam o pátio do santuário hebreu para nos conscientizar da essencialidade de sua mensagem, tanto para a igreja primitiva como também para a Laodiceia. Numa leitura ligeira, muitas vezes, deixamos de discernir o significado mais profundo dos símbolos que se encontram nos detalhes das cortinas. O linho branco, os pilares de bronze, as vergas e ganchos de prata estão cheios de significados cristãos. E por meio destes símbolos encontramos revelações que são necessárias a uma melhor compreensão do plano de Deus para nós. Todas as minúcias, bem como o relacionamento entre elas, revelam caracteres importantes sobre Jesus, o intercessor e avalizado juiz da Corte Suprema. O branco das cortinas, por exemplo, nos lembra da santidade daquele que julga e que amoravelmente aconselha o justo, dizendo: compres de mim roupa branca para que você fique vestido e não tenha de se envergonhar de sua nudez. Apocalipse 3, 18. As vestes aqui recomendadas pelo nosso mestre são as mesmas usadas por Adão antes do pecado. Com estas palavras, Jesus está dizendo que, assim como ele nos representou no Calvário, devemos representá-lo em nossa vida diária, assumindo um caráter igual ao seu, o segundo Adão. Este é o ponto relevante que vem sendo distorcido pelos sábios de Babilônia. A justiça de Jesus não teria o menor sentido sem a nossa santificação. Daí as suas palavras em 1 Pedro 1, verso 16. Sede santos, porque eu sou santo. Não há palavras ociosas nas Escrituras Sagradas. Elas estão intimamente relacionadas, mesmo que proferidas em tempos muito distantes, muito diferentes. Não podemos nos iludir com as lideranças espirituais do nosso tempo, que muitas vezes ocultam a verdade para abafar as próprias consciências. Se bem que Deus considera seu povo responsável na proporção em que a luz da verdade lhes é trazida, a compreensão, ele não perdoa ninguém cujo arrependimento não produz humildade e obediência aos seus mandamentos. O fato das cortinas brancas se apoiarem nos pilares de bronze indica que a santidade de Jesus necessitava unir-se com a sua justiça, a fim de sustentar o plano de nossa redenção. Por este motivo, o
bronze na Bíblia é sempre tomado como um símbolo da justiça de Deus. Em outras palavras, antes de Jesus ser justo por nós, ele precisava ser santo. Isso porque, se ele não fosse santo, sua morte na cruz pagaria apenas o preço dos seus próprios pecados, uma vez que o Evangelho especifica que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. Não pecando, todavia, ele foi crucificado em nosso lugar, para nos outorgar o dom da vida eterna, o qual apenas a ele, sem pecado, pertencia. E uma vez justificados, cabe-nos desenvolver o dom da santificação, comprando, por assim dizer, os seus vestidos brancos, isto é, seguir seu exemplo por meio do seu Espírito Santo. Em outras palavras, se não estivermos carregando a nossa própria cruz no caminho da santificação, significa que ainda não fomos sequer justificados. O sangue de Jesus apagará os nossos pecados passados e os que inadvertidamente cometermos, sempre que os confessarmos e pedirmos perdão. Ele dará ainda o poder para vencer nossas fraquezas naqueles pontos vulneráveis, conforme 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. Jesus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e ainda nos purifica a alma de toda tendência para o pecado, nos colocando nas condições de Adão antes da queda. Mas somente nele poderemos vencer, permitindo humildemente que ele realize em nós tanto o querer como o realizar, isto é, aceitarmos as impressões do Espírito Santo em nossa mente. O nosso tempo de hoje está esgotado. Nós prometemos muito mais sobre as cortinas na próxima exposição. Fiquem com o nosso Redentor amado, habilite-se para o julgamento dos vivos que se aproxima e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Estrela que brilhou pela prece.